Qual foi o pior ano da história? Talvez para você foi ano passado, ou algum ano recente. Com a pandemia ainda fresca na memória, guerra surgindo, uma nova aparece todo ano, e ameaças de uma terceira guerra mundial, parece que a gente está vivendo uma das piores, se não a pior época de se viver. Mas será mesmo? Apesar da pandemia ter sido horrível e de coisas terríveis estarem acontecendo em outras partes do mundo agora mesmo, historiadores eles falam que o pior ano da humanidade já aconteceu. Quando que foi? E por quê? Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! Com a virada do ano, algumas pessoas esperam finalmente poder virar a página do pior ano da vida delas, enquanto algumas talvez estejam prestes a começar o seu. Mas será que existiu um ano que não foi só pior para você, seu vizinho e algumas pessoas, mas a maioria das pessoas do mundo, sendo classificado como o pior ano da história da humanidade? Bem, alguns historiadores acreditam que teve sim, e esse ano foi 536 d.C. Isso, gente, não é eu falando. Essa teoria começou com o historiador medieval Michael McCormack. Por que para ele esse foi o pior ano? Bem, primeiro vamos ver o que pessoas daquela época escreveram sobre aquele ano. Um escriba e historiador bizantino, Miguel o Sírio, ele escreveu mais tarde sobre aquela época. Ele disse: o sol escureceu, e a sua escuridão durou 18 meses. Cada dia brilhava por cerca de 4 horas, e mesmo assim, essa luz era apenas uma sombra tênue. Todos declararam que o sol nunca recuperaria toda a sua luz. Os frutos não amadureceram, e o vinho tinha gosto de uvas azedas. Um outro historiador, chamado Procópio, ele escreveu naquela época mesmo, e ele disse que o sol ele emitia uma luz sem brilho, como uma lua, e lembrava também um eclipse. E isso aconteceu o ano todo. Ou seja, os dois eles descreveram que o sol estava mais fraco e os dias mais escuros, nublados, e isso durou o ano todo. Tinha gente até que pensava que era o fim dos tempos. O que pode ter causado isso? Tem como a gente saber? Tem sim, e a resposta mais provável é vulcões. Sabe aquela história dos dinossauros que caiu um meteoro e aí criou uma poeira na atmosfera que cobriu o planeta todo? E aí como cobriu o sol, as plantas que dependiam da luz morreram, e aí os dinossauros que comiam essas plantas morreram também, e aí depois os dinossauros que comiam as plantas que dependiam do sol morreram também. Pois é, em 536 d.C. aconteceu algo parecido, só que em menor escala. Ao invés de ser um meteoro e de se espalhar no planeta todo, é mais provável que tenha sido um ou até dois vulcões que entraram em erupção, e essa explosão causou uma nuvem de poeira que cobriu grandes partes do mundo, principalmente a Eurásia. Como é que a gente sabe disso? Bem, além dos relatos desses historiadores e de outros também que a gente tem, cientistas eles conseguem confirmar isso estudando gelo e árvores. Como assim? Bem, em alguns lugares do mundo, tem algumas geleiras que existem por milhares de anos, e elas não derretem. E aí cada ano surge uma nova camada de gelo, e com o tempo vai aumentando. Coisas que estavam na atmosfera na época que esse gelo foi formado, acabam ficando presas no gelo. Aí quando você corta o gelo, quanto mais fundo você vai, mais no passado você consegue olhar. E cientistas conseguem meio que ler como uma máquina do tempo, e ver como que estava a atmosfera em épocas passadas. Então, cientistas cortaram alguns pedaços de gelo na Antártida e na Groenlândia, e eles perceberam que tem uma parte do gelo com grandes depósitos de sulfato, vidro vulcânico e ácido sulfúrico, sugerindo que, em alguma época, aconteceu uma grande erupção que fez com que essas partículas caíssem ali. E aí, quando eles dataram quando que foi essa erupção, eles viram que ela ocorreu por volta do ano 536. Não se sabe o certo onde, ou até quantas erupções foram. Alguns dizem que foi uma lá na Islândia, outros dizem que foi em El Salvador, ou até nas duas. Tem alguns que até teorizam que na verdade foi um meteoro. De qualquer forma, o que a gente sabe é que por volta daquele ano, alguma coisa aconteceu que fez com que grandes quantidades de pó com esses componentes se espalhassem na atmosfera, e uma hora eles caíram no gelo. Essa nuvem, ela cobriu grandes partes do mundo, e como ela cobriu o Sol, por muito tempo, houve uma queda de temperatura. Com menos Sol e menos calor, muitos lugares nem chegaram a ter verão. Foi de inverno para inverno, o ano todo. O efeito dessa nuvem foi tão grande que ele meio que causou uma mini era do gelo no hemisfério norte, na próxima década, e a temperatura do planeta todo esfriou entre 1,6 a 2,5 graus Celsius. Cientistas eles também conseguem confirmar isso estudando troncos de pinheiros e carvalhos, lá nas montanhas Altai. Quando a gente olha para um tronco, a gente vê que ele tem esse padrão de anéis, e eles também servem como registro que mostra como que a árvore cresceu através dos anos.
Nessas árvores antigas, cientistas eles viram que alguns anéis estavam menores que outros, sugerindo que naquela época a árvore cresceu menos. Provavelmente isso aconteceu porque o tempo estava mais frio ou tinha menos sol, ou os dois. Então, no ano 536, eles não só tiveram um tempo nublado o ano inteiro, como pouco sol e muito mais frio. Só que os problemas não pararam por aí. O ano com o sol mais fraco e temperatura mais baixa afetou muito as plantações e colheitas por grande parte do planeta. Muitas plantações morreram e as pessoas elas acabaram perdendo tudo. Milhares acabaram sendo forçados a abandonar suas terras atrás de outras. O mundo de antiguidade era pesadamente dependente de agricultura. Então, com o colapso desse, a fome se espalhou pelo continente. Muitos perderam suas vidas por causa disso, e a economia de reinos e impérios foi grandemente afetada nas próximas décadas. Tanto que, voltando lá para o gelo, os cientistas conseguem encontrar níveis mais altos de chumbo somente um tempo depois, lá no final do século. Por que chumbo? Bem, quando a economia está indo bem antigamente, os países eles mineram mais e fundem mais metais como prata e ouro. Todo esse processo faz com que mais partículas de chumbo sejam liberadas na atmosfera e, eventualmente, alguma dessas partículas caem no gelo também. Então, como eles viram no gelo que tinha menos chumbo no ar, quer dizer que eles estavam minerando menos e produzindo menos prata, mostrando uma possível desaceleração na economia. Pouco sol, frio, fome e menos dinheiro, tudo isso preparou o terreno para algo pior ainda, que veio alguns anos depois. A primeira grande pandemia da história. Essa pandemia ela foi causada por essa bactéria aqui. E se você reconhece o nome dela, é porque provavelmente já ouviu falar que ela também não só causou essa pandemia, mas uma outra séculos depois, a peste negra, que dizimou a população da Europa no século XIV. Pois é, essa bactéria ela surgiu, ou pelo menos causou, a primeira pandemia lá perto do ano 536. Então muitos especialistas eles acreditam que por causa da erupção que aconteceu nesse ano, que cobriu o sol, que causou mais frio, que causou a fome, que causou pobreza, tudo isso baixou muito a imunidade das pessoas. E aí, juntando tudo, criou um cenário propício para uma bactéria surgir e não só ser letal, como contagiosa. Foi por isso que aconteceu essa primeira pandemia. O interessante é que essa não foi a única vez em que uma pandemia surgiu logo depois de uma grande erupção vulcânica. 6 das maiores erupções vulcânicas nos últimos 2000 anos foram seguidas de uma pandemia, mesmo que regional. 44 a.C., 626 d.C., 934, 1258, 1783 e essa de 536. Mas a nossa lista de desgraças daquela época não acabou ainda. A gente tem que adicionar guerras. Pois é, nessa época, o Império Romano, que alguns já começam a chamar de Império Bizantino, ele estava entrando numa nova era de ouro. O imperador Justiniano aproveitou isso para lançar uma campanha de conquista e expansão. E eles até conseguiram tomar Roma de volta e recuperar muito território que um dia já foi do Império Romano. Mas, com soldados marchando por várias cidades, isso só ajudou a espalhar a peste ainda mais. O pior é que muitos dos sobreviventes dessa peste tiveram que pagar impostos não só deles, mas também dos vizinhos que tinham morrido, para ajudar a financiar as campanhas de Justiniano. Em geral, entre 25 a 50 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste, o que representava 26% da população mundial. Se isso, gente, acontecesse hoje em dia, levando em conta essa mesma porcentagem, a gente perderia um pouco mais de 2 bilhões de pessoas. Essa praga ficou tão marcada nessa época do imperador que ela ficou conhecida como a Praga de Justiniano. Alguns acreditam que o império era para ter crescido muito mais e essa era de ouro tinha que ter durado mais também. Porém, os eventos do ano 536 atrapalharam esse avanço. E quando o filho de Justiniano assumiu, as coisas nunca mais foram as mesmas. Poucos anos depois, o império começou a diminuir, até que finalmente morreu. Então, gente, algo que começou lá em 27 a.C., ou até antes, se você considerar a República, sobreviveu por mais de 1400 anos. Mudou a capital, mudou o idioma, mudou de religião, mas resistiu. Somente deixou de existir lá em 1453. E talvez o que começou a levar essa decadência, o que mudou o rumo desse império para sempre,
ou uma das principais causas, foi os eventos do ano 536. Muitos até comentam que esse ano foi o que causou a transição, apagando as últimas brasas do mundo antigo, ou mundo clássico, e fornecendo as cinzas para a Idade Medieval. Mas não foi só na Europa que houve desgraça não. Como eu falei, essa fumaça se espalhou pela Eurásia toda quase. Na China, eles também receberam essa poeira no céu. O Nanxi é uma crônica chinesa lá do século VI, e ele relata uma cinza amarelada que caiu do céu. Eles chamaram esse clima estranho de Hui, não sei como pronunciar, mas quer dizer poeira. Por causa disso, eles também tiveram inverno durante o verão, e muitas plantações foram destruídas. Várias cidades sofreram com isso, e houve fome por 2 anos. Por causa de grandes perdas em plantações, muitos povos de vários lugares do mundo migraram para novas terras, e isso alterou bastante o balanço de poder de vários reinos e impérios. Aqui nas Américas, as coisas não estavam mil maravilhas. A civilização Moche do Peru foi um poder dominante na época, e eles eram fortes em pesca e tinham avançados sistemas de irrigação, que alimentavam as plantações deles. Mas, quando teve as mudanças climáticas que começaram lá em 536, as suas plantações sofreram muito. E para piorar, eles tiveram fortes inundações naquela época. Isso causou uma grande migração em massa do povo Moche. Muitos abandonaram as cidades e, depois de um tempo, desapareceram da história. Pois é, não parecia um bom ano para estar vivo não. Porém, como vocês devem imaginar, não é todo historiador que concorda com isso. Alguns apresentam outras datas concorrentes a esse título de pior ano da história. Quais são algumas delas? 1177 a.C., o colapso da Era de Bronze. Alguns comentam que a pior época de estar vivo foi os anos que antecederam o colapso da Era de Bronze, que foi quando grandes impérios e reinos lá do Egito, do Levante, do Chipre e da Anatólia, também lá na Grécia, entraram em colapso, e a humanidade ela até retrocedeu um pouco. Possivelmente tudo tenha começado com a invasão dos povos do mar, que ninguém sabe muito bem quem que eles são, de onde eles vieram, mas a gente sabe que eles invadiram vários desses lugares e ajudaram a alavancar o fim desses reinos. Arqueólogos eles também falam que não foi só esses povos, mas que provavelmente aconteceu uma fome, algumas mudanças climáticas também, que fez com que as pessoas abandonassem as suas cidades. O problema de a gente escolher esse ano como o pior ano é que não tem como a gente saber qual foi o ano exatamente que tudo começou. E é provável que esse colapso não foi um ano específico, mas foi algo mais gradual que aconteceu durante um período todo. Fora também que isso afetou mais uma parte do planeta, mas essa parte aqui mesmo, enquanto o resto estava mais de boa. Então por isso que muitos não concordam com essa data sendo a pior época da humanidade. 1347, a Peste Negra. Em 1347, em um porto em Sicília, chegou um navio que tinha algo bem estranho. Metade da tripulação tinha morrido, e vários dos que sobraram, eles estavam com umas feridas estranhas na pele. Fazer uma quarentena não adiantou muito não. A doença se espalhou, e muito rápido, se espalhando pela Europa e ficou conhecida como a Peste Negra. E como a gente já falou aqui antes, essa peste foi causada pela mesma bactéria que assombrou as pessoas lá na época de Justiniano. A Peste Negra matou em torno de 200 milhões de pessoas. Imagina se metade de todo mundo que você conhece morresse por causa de uma pandemia. Foi isso que aconteceu, principalmente na Europa. Mas ela também afetou outras partes do mundo. Mas a gente pode argumentar que essa peste não surgiu nessa época, e sim por causa dos eventos que a gente falou antes, iniciados lá no ano 536. Então, talvez a Peste Negra seja mais um vestígio do pior ano da história. 1816, o ano sem verão. Como a gente falou antes, o ano 536 não foi a única erupção que escureceu e esfriou o mundo. Em 1815, também aconteceu uma outra grande erupção, só que lá na Indonésia. Essa erupção ela foi tão destrutiva que ela matou cerca de 90 mil pessoas que viviam na região do vulcão. E ela também esfriou o planeta. Pessoas morreram congeladas durante o verão. E também, além de frio, fome e grandes migrações, adivinha o que aconteceu? Outra pandemia. Essa foi a primeira pandemia de cólera, só que ela afetou mais a Ásia e matou cerca de 2 milhões de pessoas. 1492, armas e germes. Falando em pandemia, talvez esse não foi ano ruim para o mundo velho, ou mundo antigo, mas para a maioria dos habitantes das Américas, antigamente, talvez o pior ano foi 1492, quando Colombo descobriu as Américas. Não só veio guerras e conquistas, mas
o que dizimou mesmo a população local foram doenças. Cientistas, eles falam que aqui no Mundo Velho, por existir grandes centros urbanos, ou seja, grandes cidades com muita gente vivendo junto, muita migração e também, principalmente, por ter muita interação com animais domesticados, existia mais animais domésticos lá do que aqui nas Américas, tudo isso fez com que mais doenças surgissem lá no Velho Mundo. Eu falei um pouquinho melhor disso nesse outro vídeo aqui que você pode ver depois. Ao decorrer dos séculos, com várias doenças surgindo, as pessoas que sobreviveram, elas com o tempo foram criando imunidade para essas doenças. Mas essas doenças nunca chegaram aqui nas Américas. Então o povo aqui nunca desenvolveu essas mesmas imunidades. A primeira vez que eles tiveram contato com essas doenças foi quando chegaram os europeus. Elas se espalharam como fogo. Algumas estimativas dizem que de 50% a 90% da população das Américas morreu ao decorrer dos anos, por causa de doenças que eles nunca tinham tido antes. 1914, a Primeira Guerra Mundial. Por último, esse para mim é um dos candidatos mais fortes contra o ano 536. Em 1914, um arquiduque da Áustria foi assassinado e isso causou um efeito dominó que culminou na Primeira Guerra Mundial, que a gente também falou melhor nesse outro vídeo aqui. Essa guerra, ela matou mais de 20 milhões de pessoas, incluindo civis, e ela mudou o mundo. Mudou o mapa, mudou a maneira que a gente faz guerra e plantou sementes para a Segunda Guerra Mundial, que ainda foi mais catastrófica. Aliás, a gente tem conflito hoje em dia que são sobras mal resolvidas da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu por causa de sobras mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu por causa da morte desse cara aqui em 1914. Sem contar que também durante a Primeira Guerra houve outra pandemia, a gripe espanhola, que também foi catastrófica. Mas muitos comentam que esse não foi o pior ano, porque grande parte dele foi mais tranquilo. E as piores coisas que aconteceram na Primeira Guerra, inclusive a pandemia, aconteceram somente anos depois. E também muitos argumentam que não foi o assassinato desse cara que causou a guerra. Isso só foi uma desculpa do momento. Mas ela já estava prestes a acontecer a qualquer hora, seja naquele ano ou no próximo. Mas ela ia acontecer de qualquer jeito. Talvez eu ache 1914 um candidato forte, porque é um ano mais recente, né? A gente sente efeito hoje em dia das coisas que aconteceram nessa época. E a gente tem, né, a tendência de ser mais egocêntrico, pensar que a gente é o centro do universo e que as coisas da nossa época são as mais importantes, ou mais chocantes, ou melhor, ou as piores. Sendo que, daqui a 200 anos, as pessoas que vão viver naquela época provavelmente vão pensar que eles estão vivendo na época mais importante. E talvez eles nem vão lembrar da nossa época hoje em dia. Quem sabe nosso tempo aqui hoje vire somente um parágrafo nos livros de história do futuro. Ou quem sabe aconteceu coisas tão terríveis com eles que quando eles foram olhar para a causa, né, em retrospectiva, eles vão achar que tudo começou por causa das coisas que estão acontecendo agora. E para você, qual que foi o pior ano? Aliás, não esquece de curtir esse vídeo, muita gente esquece. E checa se você não é inscrito. Às vezes, sei lá, o YouTube gosta de tirar a inscrição, ou a gente pensa que se inscreveu e ainda não. Aproveita também e dá uma olhada nesses outros vídeos que o YouTube está recomendando para você. E por enquanto eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima.